Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar de proteção de programas de computadores. Bom, eu imagino que todos vocês já viram, de alguma maneira, né, uma linha de programação de computador. E o que se protege no programa de computador é exatamente esta linha. É como o programa é feito, é escrito, tá? Não é o produto, não é a finalidade, é o programa em si. Quando você olha, por exemplo, um programa de computador que ativa, né, uma topografia, né, não isso daqui, desse circuito integrado. Esse programa de computador vai ter uma finalidade, como, por exemplo, trabalhar com precisão, com agricultura de precisão. Eu não protejo a finalidade, ou seja, o que, por exemplo, o computador executa, a função que ele executa. Eu protejo as linhas, exatamente o como esse programa é escrito, tá bem? E o que é um programa de computador? É um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contido em um suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, baseado em técnicas digital ou analógica, com o objetivo de fazê-lo funcionar de um modo e para um fim determinado, e que atenda a uma demanda específica e seja original. Essa é a definição legal de programa de computador. Há uma diferença entre programa de computador e software. O software é o conjunto formado pelo programa de computador, que é composto do código-fonte mais do código-objeto, mais a descrição do programa de computador e o material de apoio. Já o programa do computador, que compõe o software, é um conjunto de instruções que determina como aquele hardware deverá executar as suas funções. Em outras palavras, é o código-fonte e o código-objeto. Bem, quais são as normas que regulam? E essa é uma coisa interessante no caso do programa de computador. Diferente do que a nossa intuição nos leva a pensar, a própria lei 9609, que regulamenta, estabelece que o regime de proteção à propriedade intelectual do programa de computador é o mesmo que é o conferido às obras literárias pela legislação, ou seja, pela 9610. Isso quer dizer que os programas de computador, em princípio, são considerados como um tipo de direito autoral. Essa definição, ela não foi uma invenção do legislador brasileiro, ela decorre da definição que consta no Acordo TRIPS, no Acordo sobre aspectos relacionados à propriedade intelectual e comércio. E então, se decorre do TRIPS a definição de que o programa de computador ele é protegido como uma obra literária. E, portanto, o programa de computador ele é registrado. Quais outras normas, né, além da 9609, regulam o programa de computador? A gente tem uma coleçãozinha. Além dessa, então, que regula a proteção, nós temos a 9610, que vai ser aplicada subsidiariamente à 9609, e nós temos o decreto 2556 de 98, que regulamenta o registro do programa de computador. Além disso, nós vamos ter no âmbito do NPI, e portanto é importante saber que o programa de computador ele é registrado junto ao NPI, assim como a topografia de circuitos integrados, as patentes, os desenhos industriais e as marcas. E ele tem uma série de resoluções e instruções normativas que regulam como que se faz esse depósito. A primeira é 61 de 2013, que dispõe então sobre o depósito dos registros e a numeração deles. A 251 de 2019 trata da publicação, né, da retribuição dos valores e algumas reduções de valores. E a 99 de 2019 estabelece os procedimentos relativos ao registro do programa de computador e do formulário eletrônico e software. Isso porque, a partir desta, então se tornou possível todo o registro online do programa de computador. E, por fim, recomendo fortemente a vocês visitarem no site do NPI o Manual do Usuário, que descreve os procedimentos que são instituídos, né, pela própria resolução e o passo a passo para fazer o registro no NPI. Quais são os requisitos para se registrar, ou seja, para que um programa de computador seja reconhecido como tal? No Brasil, basicamente, é a originalidade e atendimento a uma demanda específica. O registro no NPI, ele não é constitutivo de direito, ele é declaratório, ou seja, ele declara que aquele programa ele foi registrado por aquela pessoa que o registrou,
naquela data específica. Não há uma análise de mérito, assim como não há no caso da topografia de circuito integrado, não há, então, análise, só há uma análise formal para se fazer o registro. O que não é considerado programa de computador em si, portanto, não estaria nesse escopo? Aquele que esteja acoplado a uma máquina e possa, juntamente com ela, ser patenteado, que é o caso das patentes de invenção que são implementadas por programa de computador. Como exemplo, por exemplo, o programa de computador que faz com que o nosso ar-condicionado inverter trabalhe de uma forma específica. Quais são os limites? Primeiramente, há um limite técnico, né, que não é considerado programa de computador aquele que esteja acoplado a uma máquina. Há um limite territorial, que nesse caso, em muitas situações, é bastante controverso, porque como ele é considerado um direito autoral, se entende que ao ser registrado no Brasil, protegido no Brasil, ele teria uma validade mundial, mas tem outros países que não protegem da mesma forma, então a gente pode ter uma série de conflitos. Mas essa é a premissa que se adota aqui no Brasil. E além disso, eu tenho o limite temporal. O que é o limite temporal? É o quanto esse programa de computador tem validade. E no caso do Brasil, é 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação ou à sua criação. Mas por que 50 anos? Porque foi determinado pelo Acordo TRIPS, posto que se compara o programa de computador a um direito autoral. Coisa importante de lembrar, então, que assim como no caso de topografia de circuitos integrados, o programa de computador ele é registrado junto ao INPI, só há um exame formal e a sua publicação. E o programa de computador em si, ele não fica disponível para consulta, apenas os dados, que são os dados, né, do nome do programa e do seu titular, além do hash que vai levar o programa de computador. Outros limites à proteção. Bom, o que não está, digamos, infringindo a proteção do programa de computador? Quando se faz, por exemplo, a reprodução em um só exemplar de uma cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia à salvaguarda do armazenamento eletrônico. Por exemplo, eu comprei um software como o pacote Office e eu faço uma cópia de segurança, caso eu venha a perdê-lo, né? Além disso, eu posso citar parcialmente, ou seja, utilizar uma parte do programa de computador para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos. O que pode ocorrer além disso? Se ocorrer a semelhança de um programa de computador com outro pré-existente, quando se der por força de características que são funcionais da sua própria aplicação, ou da observância de preceitos normativos e técnicos, ou da própria limitação da forma alternativa para sua expressão, isso não vai implicar em uma infração à proteção do registro do programa de computador original. Além disso, a integração de um programa, mantendo suas características essenciais, a um sistema aplicado operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu, também não implica uma violação do programa de computador originalmente registrado. Esse daqui é um certificado de registro de um programa de computador. A gente tem aqui a numeração dele, o título, é um S4 Alpha, Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Área Altitudinal. Ele foi criado, né, em 20 de 6 de 2018. O titular é Signarolim e Teixeira Soluções Cognitivas Limitadas. E além disso, né, além da empresa, eu tenho os autores aqui, o Jefferson, o José Carlos, o George e o Wanderson. A linguagem utilizada para esse programa de computador foi o Java, além de SQL, XML, PHP, CSS e JS. Essa eu não conheço. JSON. Aqui, eu havia comentado com vocês, né, que tem áreas de aplicação específica. Essas aqui são as áreas de aplicação desse programa de computador, além do tipo de programa de computador. Isso pode ser compreendido de uma maneira mais clara visitando o manual do usuário, né, para se fazer o registro. Importante, o algoritmo hash que foi utilizado para gerar o hash é o SH512, e aqui eu tenho o resumo digital do hash, né, unidirecional, que gerou esse programa de computador. E esse certificado foi expedido em 19 de 7 de 2022. É isso que figura
quando a gente faz uma busca. Então, a gente não tem acesso ao programa de computador em si, a gente não tem acesso ao código-fonte, ao código-objeto, a gente só sabe que essa empresa e esses autores depositaram um programa de computador com este nome e que, ao depositarem, geraram esse hash que com eles está o programa original. Se eventualmente houver alguma discussão judicial, né, decorrente do uso indevido, eles poderão então demonstrar que eles têm o certificado de registro